Queridos, estamos falando no encontro da noite sobre a Copa, né? Então, estamos trazendo assuntos que são muito parecidos com aquilo que a gente está vivendo, vendo. Hoje eu fui surpreendido com a Rússia ganhando a Espanha, né? Foi uma surpresa. Eu, particularmente, não imaginava que a Rússia não passaria pela Espanha, e passou, né? A Croácia também, né? Depois também passou. Times que a gente nem imaginava que existiam, que eram bons de bolas, né? Eu fiquei muito impressionado com a turma toda que está aparecendo aí no mercado da bola. E, queridos, tudo que eu tenho aprendido nesses dias, eu vejo o valor de uma equipe. Todos os times que estão ganhando, eles não têm uma estrela, eles têm uma equipe, eles trabalham em equipe. E no reino de Deus não é diferente. Nesta igreja não é diferente. O seu pastor, os seus pastores, os ministros, os ministérios não trabalham sozinhos, nós trabalhamos juntos, né? E quando você chegou aqui, o primeiro lugar, se você veio de carro, você teve o contato, foi com a equipe que a gente tem lá, que é a equipe de apoio, para receber você nos 2 estacionamentos. Se você veio a pé, ou de bike, ou pegou lá o seu transporte Uber, ou veio de Kombi, de transporte alternativo, você recebeu um aperto de mão, né, da recepção dessa igreja, um sorriso do casal que está ali. Se você deixou o seu filho lá no Geração, se ele tem até 7 anos, ele ganhou uma pulseirinha, e você está com essa pulseirinha, ainda é amarela aí? Ainda é amarela de hoje? Isso, né? Com a carinha aí da Geração. E quem colocou essa pulseirinha no seu braço foi alguém que faz parte dessa equipe. E você e eu estamos em campo, querido, para ganhar. E só ganha quem trabalha com uma boa equipe. Por isso que essa igreja tem prosperado, por isso que essa igreja tem crescido, porque a gente tem uma boa equipe. Você pode dar um aplauso pelos ministérios dessa igreja? Eu louvo a Deus. Hoje de manhã foi uma festa, a gente celebrando aí mais uma etapa cumprida do Mulher Única, mulheres que se dedicaram quase 3 meses ensinando outras mulheres a serem mulheres virtuosas, a serem mulheres singulares, né? Os ministérios de famílias já concluiu ou está concluindo? Também os módulos do primeiro semestre, né, está acabando aí o Paz para toda a Vida, Casados para Sempre. São cursos, são ferramentas que quem corrobora, quem está conosco, quem está aprendendo, quem está sendo edificado, é você, mas é feito por uma equipe, é feito por um grupo que ama essa igreja. E nesta noite eu quero motivar você a ter paixão por essa casa, a ter paixão pelo ministério que você está vinculado, a amar, né, se você é jovem, amar pastor Mário, amar Ana, se envolvendo com eles. Fiquei sabendo que vai ter um arraiá aí bom aí para vocês. Já tem o dia, pastor Mário? 21, já anota aí na sua agenda, né? O arraiá aí com o pastor Mário e a Ana, né? A gente vai fazer aqui no terração aqui, né? No terraço gospel, né? Vai estar decorado, então se envolva. Com certeza, pastor Mário e a Ana vai precisar de ajuda, vai precisar de decoração, vai precisar do apoio e da sua cotização para estar juntos, né? O Rossano está estabelecendo aí no Ministério de Famílias mais um alvo, né? Mais um curso que vai ser de um dia, mas algo que vai proporcionar a edificação da sua casa, do seu relacionamento. Todo o investimento que o Ministério de Famílias faz é para que você e sua esposa, você e seu cônjuge sejam abençoados por Deus. E a equipe, né, que vai fazer um grande diferencial. Todos os encontros que eu venho aqui, né, todos os eventos, eu vejo muito capricho, muita excelência, muita coisa feita com todo carinho, com todo amor. E, queridos, quem tem a ganhar com isso
é o reino de Deus. Sua igreja ganha quando você trabalha em equipe conosco, e é fundamental, não só como corpo de Cristo, não só como igreja, a gente está trabalhando juntos, com a mesma visão, com o mesmo propósito, com a mesma ótica, e além de tudo, entendendo que Deus se agrada de uma boa equipe que trabalha unida. Deus ratifica e confirma a unidade no meio do seu povo. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, para ler um texto comigo, que a princípio você pode ficar chocado, mas veja só como o próprio Deus falou a respeito da unidade nesta situação aqui, que ele teve que intervir, porque se ele não entrasse com a intervenção, os caras conseguiriam alcançar o seu objetivo, porque estavam trabalhando em equipe. Gênesis capítulo 11, o livro do princípio. Até aqui não havia aquele problema que a gente escuta hoje, né? Savite, Mororovite, e tantas línguas e tantos nomes estranhos, né? Halá, né? O pessoal lá do Maomé falando com Alá. Línguas foram distribuídas para justamente quebrar a unidade, quebrar o tratamento e a expansão dessa unidade que estava acontecendo aqui nesse evento. Diz o texto sagrado: ora, em toda a terra havia apenas uma língua, diga, uma língua, e uma só maneira de falar. Então todo mundo falava a língua que Deus havia colocado aqui à disposição de todo o povo. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, e queimemo-lo bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram eles: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Você pode repetir comigo? O povo era um, e todos tinham a mesma língua. Isto é apenas o começo, disse o Senhor. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém. Fecha a sua Bíblia aí, fecha os teus olhos. Pai, fala conosco através da leitura da tua palavra, através desse tema, Deus, aonde tu estás nos ensinando, Senhor, que no campo da fé, no campo que tu nos colocaste como igreja, nós não fomos chamados para perder, nós fomos chamados nesse jogo da vida para ganhar, Pai. Portanto, que possamos aprender com as lições que tu estás ministrando ao nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, Jesus chamou e treinou um time, e fez desses 12 homens um time de vencedores. Eu quero lançar mão de algumas preciosas lições hoje, para mostrar a você a necessidade de aprendermos a trabalhar em equipe. Ninguém consegue produzir e fazer uma coisa bem feita se não for em equipe. É melhor serem dois, assim diz a Bíblia, do que um, porque sendo dois, se um cair, o outro levanta. Então a gente aprende com a palavra de Deus que é necessário a gente trabalhar em equipe dentro de casa.
com os alvos e propósitos, metas que Deus estabeleceu para você. Toda família tem sonhos, todo casal tem sonhos, e é importante esses sonhos serem colocados em prol da equipe. E quando nós colocamos isso, trabalhamos juntos, orando, intercedendo, a Bíblia diz que Deus, no meio da unidade, ordena a sua bênção. Você pode dizer isso comigo? Deus, no meio da unidade, ordena a sua bênção sobre a minha vida. E eu quero afirmar isso com uma porção da palavra de Deus. Salmo de número 133, diz assim a palavra de Deus, para que você entenda como é bom você trabalhar em equipe dentro do teu lar, não agindo com discordância, mas em unidade com o seu cônjuge, com os seus filhos, com toda a sua parentela. Ó, como é bom, Salmo 133, e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Você pode ler comigo agora o restante? Ali então, no meio da unidade, no meio do trabalho em equipe, no meio desse empenho do grupo por um alvo, por uma meta, por um propósito, a Bíblia diz que ali o Senhor ordena a sua bênção. Então é importante você já no primeiro ponto, aí se você está anotando, se você está pontuando pontos importantes dessa reflexão, entenda que é melhor ser em dois, é melhor trabalhar em equipe do que trabalhar sozinho. Então, maridão, pare de trabalhar sozinho, se una à sua esposa. Mulher, pare de trabalhar sozinha, trabalhe em equipe com seu marido, e vocês verão a bênção de Deus, a presença de Deus, o cuidado de Deus e a proteção de Deus com vocês. Trabalhar em equipe é trabalhar em conjunto, é um conjunto de pessoas se dedicando a realizar um mesmo trabalho, um mesmo alvo. Olha, eu vou usar o exemplo da família do Leandro e da Alessandra. Eles estavam nesse período de 20 dias trabalhando em equipe, revezando para cuidar do bebê, para cuidar do Davizinho ali no hospital, fazendo trabalho juntos, intercedendo juntos, buscando, alcançando em Deus propósitos e realizações para passar por essa fase. E foi muito mais fácil trabalhar em equipe, foi muito mais fácil ter amigos para estar ao seu lado. E eu quero parabenizar essa igreja, porque a Bíblia diz, há amigos mais chegados que um irmão. E eu acho que nesse tempo aí, vocês identificaram muitos amigos mais chegados que um irmão. E isso é muito importante nessa caminhada, para a gente trabalhar como povo em equipe. E no versículo 6 de Gênesis, do capítulo 11, você vai ver que o Senhor, o próprio Deus, ratifica e nos ensina isso. E ele diz assim, ó, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Deus sabe do valor da unidade. Deus sabe do poder que existe quando você dá as mãos à sua família por um alvo, por um propósito, por uma meta, por algo que vocês estão alcançando. Quando temos a mesma linguagem, somos um e temos um único propósito, querido. Deus mesmo diz, olha, não haverá restrição para tudo que você intentar. Então, tenha esta visão clara. Ser um povo único é ser um povo unido, com um propósito, com um objetivo, com um alvo. E Paulo nos ensina, escrevendo à igreja de Filipe, que a unidade é fruto de um processo.
E nós precisamos, juntos nesse processo, ir sendo aperfeiçoado, sendo exortado por Cristo, sendo ensinado por Cristo, alcançando de Cristo a sua consolação, recebendo dele o seu amor, aprendendo a ter nesse trabalho de equipe amor uns pelos outros, comunhão uns com os outros, comunhão com Deus, com a nossa igreja, com o Espírito Santo, e termos uma alegria imensurável, pensando todos juntos a mesma coisa, tendo no nosso coração o mesmo amor, tendo o mesmo sentimento. E queridos, quando a gente tem essa sensibilidade no nosso coração, de termos o mesmo sentimento, de termos empatia, Cristo age com toda a sua unção, com toda a sua graça, consolando, abençoando, ministrando e edificando a nossa vida. O que Paulo está nos ensinando em Filipenses, ele diz, olha, é pensar a mesma coisa, é ter o mesmo amor, é serem todos unidos na alma, possuindo o mesmo sentimento. E isso é importante. Quando há unidade, gente, não tem partidarismo. Quando uma família trabalha unida, não tem essa de, é o meu salário, é o teu salário, maridão. Quando todos estão unidos, é o nosso alvo, o nosso projeto, o nosso carro. Um dia desse eu atendi uma pessoa que ela disse, olha, ele comprou o carro, nem me falou que marca ele compraria. Maridão, como é que você faz para sair e comprar um carro, se você tem uma esposa e você não convida a sua esposa a estar ao seu lado, para estar ali te apoiando, te ajudando? E ela ficou muito magoada. Eu falei, olha, isso é um processo que você precisa trabalhar agora. Estava chegando recentemente na fé e estava precisando essa pessoa ser tratada e curada pelo Espírito Santo para entender que quando dois trabalham juntos, a bênção do Senhor é plena e abundante. Então, não vivam mais separados, não deixem de trabalhar em equipe. Saibam que quando um e o outro está junto, o corpo funciona bem, o corpo anda bem. Durante a história da era glacial, eu aprendi com um estudo que eu fiz sobre os porcos-espinhos, e eu aprendi que eles tinham um grande problema, eles têm espinhos no seu próprio corpo, e como era a era glacial, eles participavam daquele momento de muito frio, e muitos, por estarem afastados um do outro, morriam, sendo congelados. E aí os porcos-espinhos perceberam a situação e tiveram uma grande ideia. Precisamos nos aquecer, precisamos estar todo mundo junto para mantermos a nossa espécie em sobrevivência. E a partir daí, eles mutuamente se aproximaram, e a partir daí, com todo cuidado, porque tinham espinhos, eles não deixaram de se acoplar, de se aquecer, de estar próximo. Os espinhos feriam alguns, mas ele pedia desculpas, porque ele tinha um propósito maior, o aquecimento global de todos os porcos-espinhos que estavam juntos. Isso nos ensina uma lição, igreja, que nós, se não estivermos juntos, morreremos congelados. Você pode dizer isso aí para duas pessoas? Se a gente não caminhar junto, a gente vai morrer congelado. E é isso que o diabo quer, que você tente caminhar sozinho, que você elimine a sua família, que você elimine a sua espécie. Mas é importante a gente fazer escolhas. A vida é feita de escolhas. E eles decidiram, sabiamente, a ficar juntos e aprenderam a conviver com as feridas um dos outros. E nós precisamos entender, gente,
que quanto mais próximos, às vezes, um do outro, a gente vai descobrindo coisas no outro ou no cônjuge que a gente às vezes não concorda, que a gente às vezes não entende, mas é importante a gente estar junto. É junto que a gente vai reparar os danos, é junto que a gente vai acertar as diferenças, é juntos que a gente não vai deixar a frieza e nem a mornidão desse mundo assolar a nossa vida. É juntos que nós seremos aquecidos e incendiados pelo Espírito Santo. Comunhão é fundamental. E o trabalho em equipe, ele só funciona bem porque há comunhão. Não existe o vencedor. A equipe é vencedora. O grupo é vencedor. E isso é importante, não só no futebol, não só na educação física, em algumas modalidades de trabalho em equipe, mas é importante você saber que a comunhão é fundamental. A segunda coisa que eu aprendo com o texto de Gênesis é que todos tinham a mesma língua. E diz o texto que falavam a mesma coisa, entendiam a mesma coisa, buscavam os mesmos objetivos. E Paulo, ratificando esse texto de Gênesis, ele fala uma coisa muito interessante para a igreja de Coríntios, que era importante a igreja falar a mesma coisa, falar a mesma língua, o mesmo propósito. A nossa igreja tem um alvo, a nossa igreja tem uma missão, a nossa igreja tem uma visão, e é importante todos nós falarmos a mesma língua. Que tivessem, diz Paulo também, falando dessa igreja, uma mesma disposição mental, um mesmo parecer, e com tudo isso o resultado seria a unidade da igreja que Paulo estava ali formando. Sabendo que havia diferenças, sim, entre as pessoas, mas as diferenças não podem gerar uma separação entre nós. As diferenças são importantes para a gente crescer um com o outro, mas trabalhando juntos em prol do reino de Deus e da sua causa. Você pode dizer amém? A unidade é como o purê de batata. Eu gosto de purê de batata. Quem gosta de purê de batata? Né? Você viu que eu estou com fome, né? Com uma carnezinha, então, né? Bem feita. Ai, eu amo purê de batata. Quando você faz o purê de batata, você vê ali a unidade, porque a gente não consegue mais separar as batatas. A gente não consegue mais tirar a batata maior da batata menor. Todas elas foram amassadas, tornando-se o purê no nosso prato. A unidade, gente, é assim. Ela tem um preço. Ela tem um preço que você vai precisar se unir, aceitar defeitos no seu irmão, aceitar os problemas que às vezes acontecem. E eu quero lembrar você, somos pessoas, todos nós temos problemas, mas quando a gente aceita um ou outro, a gente vai quebrantando-se, a gente vai se despojando, a gente vai deixando o Espírito Santo trabalhar em nós. O Espírito Santo começa a tirar o ego da minha vida, o ego da sua vida, e a gente continua trabalhando e falando a mesma língua em prol do reino de Deus. Os gansos eles falam muito bem dessa unidade, gente. E quando você vê os gansos voando em V, é uma coisa fantástica esse voar em V dos gansos, parece uma nave, né? E eles foram estudados pelos cientistas, e eles descobriram algumas coisas interessantes. A primeira delas, à medida que cada ave bate suas asas, ela cria uma sustentação para a ave seguinte. Voando em forma de V, o grupo inteiro consegue voar pelo menos 70% a mais do que se cada ave voasse sozinha. Quando pessoas que compartilham de um mesmo sonho, uma mesma direção andam juntas, elas chegam mais rápidos, porque juntas nós produzimos um ambiente positivo de fé. Por isso que é importante,
quando a gente está juntos aqui orando pelos pedidos, quando a gente está junto cantando louvores, gente, a gente está criando um ambiente positivo de fé, e na unidade dos louvores, das ministrações que estão sendo feitas, Deus ali ordena a sua bênção. A segunda coisa que eu aprendi com os gansos é que sempre que um ganso sai fora da formação, imediatamente o ganso que está atrás daquele que estava na liderança, no topo, ele passa para a posição de líder, e ele começa a guiar o grupo, mantendo o grupo em comunhão, mantendo os gansos com uma mesma visão, com a mesma formação. Terceira coisa que eu aprendo com eles, que quando o ganso líder cansou, há esse revezamento de sustentação desse arco, desse V que eles têm ali como alvo para alcançar o seu destino. Quando temos que fazer algum trabalho árduo, gente, é muito importante o revezamento, é muito importante o trabalho de equipe, é muito importante ter alguém do nosso lado para carregar as cargas um dos outros. Entenda que Deus não te chamou para viver solitário, mas Deus te chamou para viver em grupo, vivendo unidos num só amor, num só propósito e num só objetivo. Uma outra coisa que eu aprendi com o ganso é que atrás da formação eles têm um sonido, eles granam, e o tempo que aqueles estão granando lá, fazendo aquele sonido, eles estão mantendo o ritmo e a velocidade para o destino que eles estão aí estipulando. E é importante, gente, a gente, quando estiver trabalhando juntos, elogiar o outro, pontuar na vida do outro, agradecer ao outro pelo que ele fez por nós, e juntos nós estaremos avançando num só propósito, num só alvo. Quinto e último ponto que eu aprendo com os gansos é quando um ganso adoece, o que o outro faz? Ele rapidamente, 2 gansos descem com ele e ficam com ele ali para cuidar da perna dele, para amparar, para dar apoio. E não é diferente também no reino de Deus, não é diferente na igreja. Quando nós estamos nesse momento, às vezes, como gente, como pessoas, a gente fica abatido. E é tão importante ter um irmão ao nosso lado, é tão importante ter alguém para nos ajudar, para nos proteger. E eu quero lembrar você que a sua igreja tem sempre essa preocupação. Existe um ministério de visitação nesse lugar. E quantos irmãos têm sido abençoados em visita em hospitais, pessoas que não podem mais estar conosco para cultuar a Deus por uma doença que o impossibilitou do meio da comunhão. Nós temos como gansos levado a comunhão até aquela pessoa, tratando, curando, ministrando a palavra de Deus, acompanhando, trazendo a solução e ajudando essa pessoa a terminar a sua carreira. O trabalho de equipe faz com que a gente termine a carreira. Olhe para o teu irmão e diga isso para ele aí. O fundamental na sua história cristã é você terminar a carreira. Você sabe muito bem, muita gente começou, muita gente até iniciou essa carreira, mas quantos pararam? Ao longo desses 12 anos do pastor Marcos aqui nesse lugar, eu tenho um arquivo que eu fico assim, meu Deus, se toda essa galera estivesse ainda aqui, a gente precisaria fazer 5 cultos nos domingos. Mas muitos não permaneceram, muitos desanimaram, muitos não trilharam o mesmo objetivo e o mesmo alvo. E queridos, a gente precisa trabalhar juntos, porque juntos somos melhores. Você pode dizer isso aí para o teu irmão aí que está do teu lado aí? Juntos nós somos melhores. Eu sozinho, eu posso alcançar um alvo, um objetivo, mas contigo, eu posso chegar a lugares mais altos. Com o irmão, com a irmã, nós podemos alcançar
lugares mais altos. Lembre-se, não haverá restrição para tudo que você fizer com todo afinco, com toda a alegria em equipe. Deus estará sempre corroborando, Deus vai estar sempre dizendo para você e para mim que nós somos importantes. E por último, eu quero terminar deixando uma reflexão para você de um carpinteiro. O carpinteiro, ele tinha a sua marcenaria e nela ele todos os dias fazia excelentes móveis. Lá um belo dia, ele fechou a sua marcenaria e as suas ferramentas tomaram vida. E cada ferramenta agora começou a perguntar a outra ferramenta o que ele estava fazendo ali, porque ele era o melhor. E fizeram uma reunião. Veja só como isso não parece às vezes com as igrejas, ou até com ministérios que a gente às vezes passa por ele. O martelo pegou a presidência, deu lá a martelada na madeira e falou assim: gente, entenda uma coisa, eu sou muito importante, eu sou o presidente dessa jossa aqui, e saibam de uma coisa, né? Eu sou o cara mais importante por carpinteiro. O martelo, então, ficou lá todo envaidecido. Diante daquela situação, o parafuso se levantou e disse: mas se não for eu para juntar as peças, se não for eu para ajudar a madeira a ser unida a outra madeira, não há nenhuma formação de um bom móvel. A lixa rapidamente se levantou e disse: mas espera aí, se eu não aparecer aqui dando polimento, lixando, esse móvel não tem a beleza, não tem a formosura, não tem, então eu sou mais importante do que você, prego, parafuso, e do que você, martelo. Disse asperamente, dizendo para os outros assim: olha, eu sou o cara. A lixa, então, começou a se levantar, e de repente o metro disse: mas espera aí, para vocês fazerem um modelo de um armário tão especial, para o carpinteiro fazer uma mesa tão bonita, ele precisa de medidas, e eu sou o cara que faço as medidas ficarem perfeitas. Cada um deles puxavam a brasa para a sua sardinha. Nesse momento de toda a confusão, chegou o carpinteiro, que é o exemplo do nosso Senhor Jesus. Pegou o martelo, pegou o serrote, pegou o parafuso, pegou a lixa, pegou o metro, fez um trabalho lindo e perfeito e disse: concluída a missão. Todos eles foram importantes na nossa conclusão desse alvo. Com isso, querido, a gente aprende que somos diferentes. Diga isso para o seu irmão: eu sei que eu sou diferente de você. Somos diferentes, mas com a sua diferença, com a minha diferença, juntos nós faremos o reino de Deus melhor nesse lugar, aprendendo um com o outro, crescendo juntos com o outro. E depois de todo esse elogio do carpinteiro, a assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia as peças, a lixa dava o acabamento, e todos se sentiram uma grande equipe que faziam obras incríveis para o marceneiro. Você é esta equipe que faz coisas incríveis aqui nessa igreja. Essa igreja é o que é, porque você está aqui, porque você faz parte desse time, porque você soma, você está unido, você contribui, você ora, você se empenha, você se dedica, e aí as boas notícias chegam aos nossos ouvidos, né? A gente consegue alcançar alvos inatingíveis muitas vezes, porque juntos nós somos melhores. Não estamos aqui, queridos, para formar relacionamentos formais, não.
mas nós estamos aqui para juntos vivermos a realidade do amor e da vida de Deus. Juntos nós estaremos pelo Espírito Santo sendo trabalhado, estaremos sendo aperfeiçoados, estaremos desenvolvendo a missão que Deus colocou para cada um de nós. E por último eu quero dizer para você, você é muito importante para a sua igreja. Quando você falta, eu fico triste. Se eu fico triste, imagina o Espírito Santo. Portanto, lembre-se, quando essa poltrona fica vazia, é porque você não veio. E você é muito importante para nós. Lembre-se que quando você se envolve com um dos ministérios, você está abençoando pessoas, abençoando o reino de Deus, abençoando a sua igreja. Lembre-se que juntos a gente está escrevendo uma história em Bangu. A história de uma igreja que restaura famílias. A história de uma igreja que não tem um melhor do que o outro. Todos somos iguais. Todos somos dependentes de Cristo. E juntos nós faremos o reino de Deus ser pregado de uma forma simples e clara no nosso bairro ou aonde Deus estabelecer a sua vontade, que o seu sonho chegue, que a sua missão chegue através de nós.